Ela servia cafés na esquina mais esquecida da cidade, onde o tempo parecia caminhar mais devagar e os sonhos se misturavam ao cheiro de pão fresco. Ele, por outro lado, era dono de uma cadeia de hotéis de luxo e vivia entre voos internacionais e reuniões em salas envidraçadas. A primeira vez que se viram foi por acaso, ou talvez destino disfarçado de acaso. Ele, atrasado e perdido num bairro que não conhecia. Ela, fechando a lanchonete num fim de tarde chuvoso. Um olhar rápido, um sorriso tímido e um guarda-chuva esquecido foi o pretexto para o reencontro. Dois mundos distantes ligados por um fio invisível. Ela, com cicatrizes de batalhas silenciosas. Ele, com o peso de uma vida que parecia perfeita demais para ser real. Mas havia algo nos olhos dela que ele nunca tinha visto em nenhum dos espelhos caros onde costumava se mirar. Essa é uma história sobre encontros improváveis, sobre a força de um coração simples, sobre como o amor, quando verdadeiro, não pede permissão, apenas entra e muda tudo. Você acredita que o amor pode nascer entre mundos tão diferentes? Então, continue assistindo e já se inscreva no canal, porque essa história vai tocar seu coração como poucas. A chuva começava a apertar, quando ela abaixou as grades do café. O céu cinzento pintava a cidade de melancolia, mas para Júlia era só mais uma quarta-feira como tantas. O avental já estava dobrado, e os pensamentos voavam para o que faria, com o pouco que restava do dia. Na esquina, um carro preto de luxo parou bruscamente. Dele saiu um homem visivelmente perdido, consultando o GPS com frustração. O terno impecável parecia fora de lugar naquele cenário de ruas simples e calçadas molhadas. Ele se aproximou do toldo do café, buscando abrigo. Júlia o olhou com curiosidade, segurando a chave na mão. "Está procurando algo?" perguntou com gentileza. Ele sorriu, meio constrangido. "Sim. Um endereço que aparentemente não existe mais." Ela deu um passo à frente, ofereceu ajuda. Não porque fosse obrigação, mas porque havia algo na solidão dele que a tocava. A conversa durou poucos minutos, o suficiente para que ela percebesse que ele não estava acostumado com gentilezas sem interesse. Na saída, ele esqueceu um guarda-chuva preto encostado na porta. Júlia percebeu só quando a chuva já havia cessado. Olhou o objeto, pensou em deixá-lo de lado, mas por alguma razão o guardou atrás do balcão, como se soubesse que ele voltaria, e voltou. 2 dias depois, mesmo terno, mesmo olhar distante. "Deixei meu guarda-chuva", disse, sem precisar completar. Ela já o tinha na mão, esperando. "Guardei para você. Achei que ia chover de novo. Dessa vez, ficou mais tempo. Pediu um café, mesmo que não fosse fã. Só queria ver como ela se movia, como falava com os clientes, como sorria mesmo cansada. Era uma paz que ele desconhecia. Um mundo onde as coisas tinham valor mesmo sem etiquetas caras. No fim da conversa, ela lhe disse: "Da próxima vez que se perder, pare aqui. A gente serve café e mapas também." Ele sorriu de verdade pela primeira vez em semanas. Não por causa do guarda-chuva, mas porque pela primeira vez em muito tempo havia encontrado abrigo onde menos esperava. O dia seguinte amanheceu limpo, mas algo dentro dele ainda chovia. Mesmo cercado de reuniões, e-mails e vozes apressadas, Henrique se pegava lembrando do café simples, do cheiro de pão e do riso suave da mulher de avental. Na tela do computador, números e metas. Na memória, os olhos dela, castanhos, firmes, cheios de uma calma que ele nunca conseguiu comprar. Júlia, ele se lembrava do nome com uma clareza incomum para alguém que vivia esquecendo de tudo. Voltou ao café uma semana depois. Não havia deixado nada para trás dessa vez, mas ainda assim entrou como se procurasse algo. Ela estava lá, limpando uma mesa, cantarolando baixinho uma canção antiga. Quando o viu, apenas sorriu. Não perguntou por que ele voltou. "Vai querer o mesmo café amargo e sem açúcar?" provocou divertida.
Só se vier com sua companhia, respondeu ele, surpreso pela própria coragem. Conversaram como se já se conhecessem há muito tempo. Ele falava pouco sobre seu mundo e ela não perguntava muito. Pareciam respeitar os silêncios um do outro como se cada pausa fosse um lugar seguro para respirar. Henrique passou a aparecer mais, às vezes antes do expediente, outras vezes ao entardecer. Sempre encontrava uma desculpa, um pretexto qualquer, mas no fundo só queria estar ali. No balcão, começou a notar os detalhes. As frases escritas em giz, o relógio antigo que sempre adiantava 5 minutos, as flores que ela trocava todos os dias, mesmo murchas. Júlia também percebia as coisas. Os olhos cansados dele, o jeito como ele mexia no celular, sem nunca de fato usá-lo, como se procurasse algo que não sabia o nome. E mais ainda, o modo como ele parecia menos perdido a cada visita. Como se naquele café pequeno o mundo ficasse menos cruel. Certa tarde ela trouxe um bolo que havia feito em casa. Ele provou e disse, tem gosto de infância. Talvez seja isso o que falta no mundo, mais receitas que abracem. Henrique percebeu então que o que o atraía em Júlia não era apenas a beleza ou a doçura. Era a forma como ela fazia o tempo parar. Como transformava coisas pequenas em eternidade. E quando ele foi embora naquela tarde, sentiu falta dela antes mesmo de virar a esquina. Era uma manhã de sábado, quando ele chegou mais cedo que o habitual. Trazia um buquê discreto nas mãos e um sorriso inseguro no rosto. Júlia ainda organizava as mesas, surpresa por vê-lo ali antes do sol esquentar o asfalto. Hoje o café é por minha conta, disse ele, estendendo a mão com flores. Ela aceitou o presente com um olhar curioso. Vai ter que aprender a passar o coador, então, brincou, abrindo espaço no balcão. Eles passaram a manhã juntos, entre risadas e aprendizados tortos sobre café. Ele se atrapalhava, sujava o avental, ria de si mesmo como quem descobria o prazer de não saber tudo. Mas por trás daquele sábado tranquilo, havia um peso que Henrique carregava no silêncio. Júlia percebeu isso nos olhos dele, mesmo quando sorria. Tudo bem? Perguntou sem forçar. Ele hesitou. Sentou-se, tirou o paletó pela primeira vez e deixou que o silêncio respondesse. Sabe, às vezes eu me pergunto como vim parar na vida que tenho. Tenho dinheiro, influência, mas não tenho paz. Não lembro da última vez que dormi bem sem remédio. Ela não disse nada. Apenas continuou passando o pano sobre o balcão, escutando. E aí, conheço você, esse lugar. E me pergunto se perdi algo no caminho. Júlia se aproximou, olhou-o nos olhos com ternura. Ninguém chega inteiro até aqui, Henrique. Mas alguns têm sorte de encontrar alguém que ajude a juntar os pedaços. Ele respirou fundo, como se aquele gesto tivesse mais efeito que qualquer conselho. Tenho medo de te machucar, confessou. De trazer meu caos para o teu mundo calmo. Ela sorriu e havia força no sorriso. Talvez o meu mundo não seja tão calmo assim. Só aprendi a dançar no meio da bagunça. Naquele instante ele soube. Não era só uma distração ou curiosidade. Júlia era abrigo. E também tempestade. Mas acima de tudo era real. E isso era mais valioso do que qualquer fortuna que ele já tivera. Os dias se tornaram rotina. Mas uma rotina diferente da que Henrique conhecia. Não havia agendas, nem reuniões, nem relógios gritando obrigações. Havia café coado na hora, pão quentinho e a risada de Júlia como trilha sonora de manhãs mais leves. Certa tarde, ela o chamou para conhecer seu apartamento. Um lugar pequeno, no andar de cima do próprio café, com paredes repletas de quadros e recortes de jornal, plantas em garrafas de vidro e um sofá gasto que parecia já ter abraçado muitas histórias. Henrique subiu as escadas de madeira com um certo receio, não do lugar, mas do que aquilo representava. Entrar na casa dela era como entrar num lugar sagrado, pousar os pés no passado de alguém, e o passado de Júlia estava ali, em cada canto. Meu pai era padeiro.
Minha mãe, costureira. Cresci nesse prédio. Tudo que sei sobre força, aprendi entre farinha e linha, ela disse, enquanto colocava 2 pratos à mesa. Ele prestava atenção em cada palavra, não como alguém que apenas ouve, mas como quem grava. Sentia que finalmente conhecia alguém que nunca precisou esconder quem era para ser aceita. Depois do jantar, ela mostrou uma caixa de receitas antigas, escritas à mão, com rabiscos e manchas de óleo. Faço isso sempre que estou perdida. Cozinho, misturo os sentimentos até que algum sabor faça sentido, explicou. Henrique, que nunca soube cozinhar nada além de planos, ficou ali, hipnotizado. Você transforma a dor em afeto, Júlia. Isso é raro. Ela riu, servindo sobremesa. Talvez por isso eu tenha sobrevivido a tanta coisa. No meio da conversa, ele sentiu vontade de contar sobre seu passado, sobre as perdas que nunca digeriu. Sobre o irmão que morreu cedo demais, o pai ausente, a mãe que fingia sorrisos em festas da alta sociedade. Ela apenas segurou sua mão. Não disse nada. E naquele toque, ele entendeu que não precisava se explicar. Que o amor, às vezes, mora no silêncio. Naquele apartamento de paredes tortas, com cheiro de baunilha e passado, Henrique se deu conta. Ali era o lugar onde ele queria repousar a alma. O outono trouxe ventos mais frios e folhas secas nas calçadas, mas a mudança não estava só no clima. Dentro de Henrique, algo também começava a esfriar. Não era o sentimento, mas o medo. Aquele velho companheiro que aparecia quando tudo começava a dar certo. Júlia percebia o distanciamento. Ele ainda vinha, ainda sorria, ainda tomava café. Mas havia silêncio demais entre as palavras. "Está tudo bem?" perguntou certa noite. Ele hesitou antes de responder. "Às vezes me pergunto se mereço isso aqui." "Você?" Ela respirou fundo. "O amor não é prêmio, Henrique. Não é sobre merecer. É sobre cuidar. E você cuida bem." Mas ele carregava fardos que nem ela podia aliviar. O peso do mundo corporativo, os julgamentos velados da elite quando descobriram seu envolvimento com uma mulher simples demais. "Você é o tipo de escândalo que a minha família não quer", confessou ele cabisbaixo. Júlia não chorou, mas sua voz veio firme como sempre. "Eu não sou escândalo. Sou só alguém que aprendeu a ser feliz com pouco. Se isso te envergonha, talvez o problema não seja eu." Ele tentou explicar, justificar, pedir tempo, mas ela apenas assentiu. "Quando quiser voltar, a porta vai estar aberta. Mas eu não vou ficar parada esperando por alguém que tem medo de amar de verdade." Naquela noite, Henrique saiu sem olhar para trás, e pela primeira vez em muito tempo, ela chorou. Não por ele ter ido, mas porque sabia o quanto ele se machucava, tentando não machucar os outros. Nos dias que seguiram, o café continuou funcionando. As flores foram trocadas, o pão assado. Mas havia um silêncio novo atrás do balcão. E, em algum lugar, entre os andares altos de um prédio de vidro, Henrique olhava para uma xícara de porcelana cara, sentindo falta do café ruim e do coração quente que deixou para trás. Foram semanas de ausência. O outono cedeu lugar ao inverno, e a cidade se vestiu de cinza. Mas no coração de Júlia, a esperança ainda queimava como uma vela persistente. Continuava a cuidar do café, a sorrir para os clientes, a trocar as flores, como se cada pequeno gesto fosse uma forma de manter vivo o que haviam construído. Henrique, por sua vez, mergulhou no trabalho. Reuniões, contratos, cifras. Mas nada mais fazia sentido. A comida perdeu o sabor, o sono virou vigília e a solidão passou a ter nome e voz. Era Júlia em cada pensamento. Era o café na esquina da saudade. Um dia, cansado de fugir de si mesmo, ele voltou. Sem carro de luxo, sem terno, apenas com um guarda-chuva velho nas mãos, como aquele da primeira vez. Júlia o viu pela vidraça. Por um segundo pensou em virar o rosto, mas o coração, teimoso, não obedeceu. Ele entrou devagar. O sino da porta soou como um reencontro com o destino.
Ainda serve café com mapas? Perguntou com um sorriso tímido. Ela não respondeu. Apenas colocou a xícara na frente dele e sentou do outro lado do balcão. Eu tive medo de te amar, de perder tudo por algo que parecia simples demais para ser real. Mas era real, respondeu ela. Simples, mas inteiro. Henrique tirou um envelope do bolso, colocou sobre o balcão. Não quero que isso seja mais um segredo. Quero que o mundo saiba quem você é para mim. Isso é uma escritura. Quero colocar o café no seu nome e abrir um novo negócio juntos, um lugar onde sua arte e minha gestão se encontrem. Ela olhou o envelope, depois olhou nos olhos dele. Eu não quero o seu dinheiro, Henrique. Nunca quis. Eu sei, mas quero que você saiba que tudo que tenho agora só faz sentido se for com você. Júlia não respondeu com palavras, apenas segurou a mão dele. E naquele gesto havia perdão, amor e recomeço. Do lado de fora, a neve começava a cair, mas dentro do café, o calor de dois corações enfim desarmados transformava o inverno em primavera. Se essa história emocionou você, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. O amor merece ser contado, e recontado 1000 vezes mais.